Falar a língua dos anjos? Não. Quando alguém recebe o dom de novas línguas, fala a língua dos homens, não é dos anjos. Quando um anjo fala com o homem, ele fala na nossa língua, e não nós na língua deles. Quem é que sabe qual é a língua dos anjos? Ele não mora aqui no mundo, ele mora no céu. São eles que falam nas nossas línguas e conversam conosco. E nós não falamos na língua dos anjos. Bom dia. Bom dia. Obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou Jorge Luiz e falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, porque para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquela música que você canta para Deus e você não ganha nada sobre isso. Se você tira umas músicas de letras de passagem bíblicas e canta, é para você ganhar dinheiro. E isso você está louvando a si próprio e aproveitando para ganhar algum dinheiro. Já o louvor, você pega passagens bíblicas e canta para Deus, adorando a Deus. E adoração a Deus não precisa ser exatamente com todas as palavras da Bíblia, para que você o adore. Então, louvor é aquilo que você faz para Deus. Se você ganha dinheiro, lembrando, eu não sou contra quem tem talento e quiser ganhar dinheiro, amém. Só não chama isso de louvor. Haja visto a loucura que está acontecendo aí nas chamadas igrejas evangélicas. Mas bora aqui pro tema. Falar a língua. Vamos aqui para o tema. Falar a língua dos anjos? Não. Quando alguém recebe o dom. Língua dos anjos. Línguas dos homens. O ancião aqui disse em alto e bom som que a língua que se falam nas igrejas são línguas dos homens, ou seja, línguas terrenas, línguas que se falam aqui na terra, que não são línguas de anjo nenhum. E aí você já sabe, todos os críticos, inclusive eu participei do podcast de um crítico falando sobre isso. Queria saber a minha opinião. Pois é, aqui vai a minha opinião bem mais clara sobre esse assunto. De novas línguas, fala a língua dos homens, não é dos anjos. Quando um anjo fala com o homem, ele fala na nossa língua, e não nós na língua deles. Quem é que sabe qual é a língua dos anjos? Ele não mora aqui no mundo, ele mora no céu. Para você, eu estou falando para você. Você escreve aqui o comentário aqui embaixo. Esse ancião está certo no que ele disse? Ou ele falou coisa da mente dele, um achômetro? Porque eu tenho visto aí os canais de críticos e eles tiveram visualização astronômicas com esse assunto, fazendo crítica a esse ancião. Mas a verdade é que esse ancião está certo. O que ele falou é biblicamente. Mas eu percebi que as pessoas, na verdade, eles sabem que o ancião falou corretamente. Mas aí quiseram imputar a ele os tantos anos que eles ensinaram errado. Pois eu, como membro da congregação cristã no Brasil, cansei de ouvir que a Irmandade tem linguagem dos anjos.
Ah, aquele irmão tem o dom de língua dos anjos, aquele irmão tem dom de língua dos anjos. Era isso. E era isso exatamente que era pregado no púlpito, que aquelas línguas que se falavam nas igrejas seria línguas de anjos. Mas o que será que diz a Bíblia? Independente do que o ancião ou a congregação cristã ensina, o que diz a Bíblia se aquela língua é língua dos homens ou línguas de Deus? E a gente pode ir aqui para a Escritura e ela mostrar para a gente se aquilo que falou naquele dia em Pentecostes, onde eles estavam reunidos, eram língua dos anjos ou línguas de Deus. Bora lá? Então vamos aqui para Atos, livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver o que diz aqui. Eu vou começar aqui no 4, para mim não me alongar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eu vou repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações debaixo do sol. Debaixo do céu. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então daí você já percebeu. Na verdade aqui, varões de todas as nações debaixo do céu? Não, é o que eles conheciam, porque existiam nações que ainda não foram descobertas. Então é aqui, todas as nações, é todas as nações conhecidas naquela época. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Tá aqui o segredo, né? Bom, primeiro, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Então ali existia pessoas de judeus de diversas nacionalidades. E aqui está a cereja do bolo. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque ouvia falar na sua própria língua, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, o ancião está errado ou está certo quando ele disse que aquelas línguas são línguas de homens, língua falada por nações? Está aqui. A resposta está aqui. O ancião está certo. Agora, se vocês querem questionar o ancião por ter pregado anos e anos errado, dizendo que era a língua do anjo, aqui nessa passagem bíblica, não está dizendo que tinha lá anjos reunidos, o Miguel, o Gabriel, o Selatiel, ou seja lá, sei lá. Eu não conheço o nome de anjo, então só conheço alguns. Não está dizendo aqui. E não está dizendo aqui que anjos ouviram falar na sua própria língua angelical as grandezas de Deus. E todos pasmos, se maravilhado, dizendo um aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua dos anjos? Não. Pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então ele estava ouvindo
aquelas pessoas que eram galileus, que eram de Jerusalém, nativos, falando na língua deles, aonde eles foram nascidos. Então eles ouviram e entenderam o que aquelas pessoas estavam falando. Aí aqui faz uma lista das nações daquela época, que alguém muito estudioso vai saber traduzir para os dias de hoje. Eu não vou conseguir não. Partos, medos, elemitas, e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egitos e partes da Líbia, todos juntos, Cirene e forasteiros romanos, todos judeus prosélitos, cretenses, árabes e todos os termos ouvidos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, com essa passagem bíblica que eu acabei de ler, o ancião da congregação cristã no Brasil está corretíssimo quando ele disse e pregou. E não tem nada a ver com a interpretação dessa ou daquela denominação. Eu li a Bíblia e a Bíblia nessa passagem é bem clara sobre isso. Então as línguas que as pessoas falaram ali, que os apóstolos falaram naquele dia de Pentecoste, era língua humanas, língua que habitavam toda aquela região do mundo conhecido. E as pessoas ouviram a falar as grandezas de Deus na sua própria língua, porque elas precisavam se converter, precisavam ouvir o sino da pregação do Evangelho, e aquela língua falava das grandezas de Deus. Então, não era língua de anjo nenhum, era língua falada aqui na terra. Todos nós sabemos que, vou dar um exemplo, aqui no Brasil nós falamos português, mas antes dos portugueses chegarem aqui, tinha as aldeias, tinha as tribos indígenas, tinha o Tupi, aqui no litoral, o Tupi e o Guarani. Mas não era só essa aldeia, existiam mais de 50 tribos de índios, cada um com sua linguagem. Então, só que dentro do Brasil existe mais de 50 línguas faladas, embora nós brasileiros conhecemos quase nada, mas existe mais de 50 línguas aqui dentro, que são as línguas indígenas. Se você vai para a África, cada país são 53 países na África, e cada país tem mais de 50 idiomas, fora o inglês que é falado, fora o português que algum país fala, fora o francês. São mais de 50 línguas. Aí nós vamos para a Europa, nós vamos para a Ásia, nós vamos para a Oceania. Quantas línguas? Eu acredito que são mais de 200 línguas que tem no mundo, e nós não conhecemos todas elas. Então, quando você vê quando você vê alguém falando em língua, a pessoa está falando uma língua dessas aí, umas dessas 200 do mundo, porque alguém desses países, desse local, vai ouvir aquilo e vai interpretar. É assim que funciona. Então eu vejo aqui no YouTube pessoas achando que a pessoa tem dom de línguas, que ela recebeu o dom daquele língua, que ela fala em línguas, e que ela pode se mudar para aquele país, que ela vai virar uma pessoa fluente naquela linguagem. Não, não é isso não. Ela vai ouvir uma pessoa que é o alvo de Deus, ele vai ouvir
falar a língua, mas aquela língua vai falar das grandezas de Deus. Não é essa coisa aí que anda por aí desses profetas com essas linguagens falando em línguas. Esses profetas, você liga aqui o YouTube, você liga os canais de televisão, tá cheio de profeta apontando o dedo na cara das pessoas, falando em línguas. Aí é que essas línguas que eles estão falando, não é essa língua aqui do Pentecoste, não é. Porque a língua do Pentecoste, ela falou das grandezas de Deus. Agora, essa língua aí que se falam nas igrejas é o The King, The Power, The Best. Esse camarada que fala essa linguagem, The King, The Power, The Best, se lascou. Porque a língua que ele estava falando era uma língua conhecida, que era o inglês. Aí alguém interpretou e aquela língua estava falando de fada, A língua fala das grandezas de Deus, está aqui na Bíblia. Agora, falando de fada, é grandeza de Deus? Outro dia também, alguém falou em língua japonesa. E as pessoas estão ali. E como é língua japonesa, então está cheio de japonês aqui no Brasil. Foi bem fácil interpretar. E a língua, e a pessoa que estava ali falando a língua japonesa, ela ficava se abanando com a mão, patando a mão, e a língua só falava que tinha mosquito. Mosquito, 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 mosquito. Que legal, né? A língua, quando ela é de Deus, fala das grandezas de Deus, mas aquela só falava em mosquito, mas a outra idolatrava uma fada. Tinha um ancião muito antigo aqui na Praia Grande, Nestor da Silva, posso falar o nome dele, porque ele já morreu. Nestor da Silva, quantas vezes ele chegou para mim e falou: irmão Jorge, não liga para essas línguas que estão falando aqui na igreja. Não liga para isso. Porque essas pessoas, elas não estão falando nada de Deus. Eles falam a língua da emoção. Não liga. Se entrar um bêbado aqui na igreja, o irmão Nestor falou para mim isso. Se entrar um bêbado aqui na igreja, essa pessoa, e o bêbado fazia assim, shh, 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 todo mundo vai falar em língua e dar glória a Deus. Não liga para que essa gente está falando, irmão Jorge. E você acha que eu não peguei esse conselho? Olha, gente, as igrejas evangélicas se perdeu no caminho e há muito tempo. Mas deixa eu voltar aqui para a CCB. A verdade é que a CCB, por muitos anos, ensinou errado, dizendo que aquela língua ali era a língua dos anjos. É um ensinamento errado, porque nessa passagem bíblica não é língua dos anjos, é língua falada na terra. Agora, e por que se pregaram errado durante anos? Pregaram errado porque alguém que não aprendeu nada sobre Bíblia ensinou errado e aquilo foi reverberando errado para todas as pessoas. Elas com a Bíblia na mão, porque eu estou com a Bíblia aqui CCB aberta, onde está escrito bem claro que as pessoas ouviram na sua própria língua falar das grandezas de Deus. Então a língua falou das grandezas de Deus. A língua não prometeu biga para ninguém, não prometeu um cavalo alazão, não prometeu que ele ia prosperar lá no Egito
e ia ser faraó, não prometeu que ele seria de esquerda ou de direita. A língua não prometeu nada disso. A língua não botou o dedo na cara de ninguém para afrontar alguém. A língua disse as grandezas de Deus. Então, se a língua que você fala, ela não está falando das grandezas de Deus, corta isso daí antes que você afunde com essa própria língua que você está falando. Porque 99% dessas línguas que se falam dentro das igrejas, inclusive da CCB, elas não são de Deus e não tem nada a ver com Deus. São emoções da carne, são demônios usando essas pessoas, e eu posso provar isso, porque já vi por 2 vezes essa situação. Eu posso falar sobre isso. Voltar aqui com o ancião aqui. São eles que falam nas nossas línguas e conversam conosco. E nós não falamos na língua dos anjos. É falar a língua dos anjos? Não. Ele está correto. Porque quando um anjo vem até você, ele fala com você na língua sua, para que você entenda. Lembra do Josué? Ele viu uma pessoa lá, mas não sabia nem que era um anjo. Ele perguntou, é de paz a sua vinda? Aí o anjo se identificou e disse que era de paz. Gente, eu vou contar para vocês, quer vocês acreditem ou não, aí é problema de vocês. Eu fui convidado, eu vou dar uma pincelada só porque eu não posso falar nomes. Porque são pessoas aqui da minha cidade, todos estão vivos. Eu fui convidado para ir numa reunião familiar e, logicamente, sempre fui solícito a ir nessas reuniões. E fui. Chego lá, tinha uma turminha lá de oradores e a pessoa que nós fomos na casa estava doente. Estava doente, era uma pessoa doente, que nós vamos fazer visita na casa dessa pessoa. E chegou ali e foi uma linguagem que eles chamam de linguagem de fogo. Era pessoas falando em língua, eles oravam falando em língua e profetizavam falando em língua. Mas tudo que eu sentia era uma aflição. A minha aflição foi tanta que eu deduzi que eu não era de Deus. Eu falei, Deus, eu não te sirvo. Olha aqui essas pessoas, estão todas falando em língua, pulando, contente, mas eu não tenho essa felicidade nem esse contentamento, muito pelo contrário. Eu estou sentindo uma aflição aqui. E eu só ficava, o sangue de Jesus tem poder, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Essa era a minha oração, porque eu estava aflito e todos falando em língua, saracoteando, pulando, profetizando. E o interessante é que nós estávamos mais ou menos umas 10 pessoas e eles profetizavam um para o outro, mas nenhum veio a mim para profetizar. E eu que já estava invocado, fiquei mais invocado ainda. Mas ninguém veio profetizar para mim. Mas entre eles, para a pessoa doente, era uma profecia atrás de uma profecia. Aquilo acabou, eles estavam contentes, dando glória a Deus, e eu abatido. E falei para Deus assim, Deus, eu não volto mais aqui não. Eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui. Por quê? Não tem como, Senhor. Todo mundo alegre, todo mundo falando em língua e eu só triste aqui. No outro dia, aquela mesma semana, para ser mais exato, eu fiquei sabendo que aquele irmão que profetizava, que falava em língua, que botou o dedo na cara da doente, que botou o dedo na cara daquelas outras pessoas ali para profetizar,
o cara foi preso porque ele era ladrão. Ele pulou em uma casa para roubar a casa, roubou. Tinha uma senhora de 80 anos e uma filha de 65. Ele foi lá e abusou das duas. E há uma semana atrás ele estava falando em língua lá e o pessoal recebendo aquilo como de Deus. E o pior ainda mais é que aquela pessoa que nós fomos fazer visita na casa dela, no outro dia ela caiu da cama, que já estava doente, inválida, caiu da cama e ó, foi embora para Nibiros. Aí eu que estava chateado com Deus, achando que não era de Deus, dei glória a Deus por Deus ter me preservado dessa loucura. E aí você que está me ouvindo, já participou dessa loucura? Porque essa loucura está aí dentro da CCB e dentro de muitas outras coisas. Essa loucura está dentro das igrejas. Mas elas não têm nada a ver com Deus, porque a língua de Deus fala das grandezas de Deus. Mas acontece que esses profetas de hoje é uma sessão lambe-lambe. É uma sessão lambe-lambe, é um acusa-acusa. Dizendo que Deus mandou, que Deus falou e Deus não mandou nada. Porque a língua fala das grandezas de Deus. Por que ela falaria de outra coisa? Por que prometeria carro, casamento, casa, livramento? Por que a língua falaria isso? A língua fala das grandezas de Deus. Mas aí, as pessoas elas querem massagear o seu próprio ego. E aí, o resultado é essa doideira aí. Ou vocês não perceberam que a igreja está enlouquecendo? A igreja, em vez de estar cada vez mais perto de Deus, a igreja está cada vez mais perto do Satanás, que é o pai deles mesmo. Quando alguém recebe o dom de novas línguas, fala a língua dos homens, não é dos anjos. Quando um anjo fala com um homem, ele fala na nossa língua, e não nós na língua deles. Quem é que sabe qual é a língua dos anjos? Ele não... Pois é, ninguém sabe quem é a língua dos anjos. Então o ancião aqui, ele está certo. Só que ele deveria ter começado essa explicação com um pedido de perdão. Se ele começa essa pregação que ele fez com um pedido de perdão, seria bem melhor. Porque durante anos eles pregaram que a igreja fala a língua dos anjos. Ah, meu irmão tem dom de língua dos anjos? A irmão tem dom de língua dos anjos? Não, essa língua que se fala na igreja não é língua dos anjos, é língua dos homens, e a Bíblia está dizendo aqui. A verdade é que alguém pegou aquela passagem de caridade do Paulo, acho que é no livro de Coríntios, tem acerca da caridade, e o apóstolo Paulo, ele está exortando as pessoas ali, e ele diz, ainda que eu tivesse o dom de falar todas as línguas dos homens, ainda que eu tivesse o dom de falar a língua, ainda que eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos, não valeria nada se eu não tivesse o amor. Eles pegam essa passagem que o apóstolo Paulo falou, ainda que eu tivesse a língua dos anjos, aí eles pegam essa passagem para dizer que essas línguas que se falam na igreja são língua de anjos, mas elas não são não. E o apóstolo Paulo deixou bem claro, ele diz, ainda que eu tivesse o dom de falar em língua dos anjos,
eu teria que ter amor, porque sem amor nada disso funciona. E ele também disse, é bem melhor que eu fale. Ele diz também, é bem melhor que eu fale 2, 3 palavras na minha própria língua de que 1000 em outras línguas. Ele também disse isso. E agora, para encerrar, Não mora aqui no mundo, ele mora no céu. São eles que falam nas nossas línguas e conversam conosco. E nós não falamos na língua dos anjos. agora, para encerrar, eu vou contar. Eu já te falei para você que o ancião da igreja, o irmão Nestor, me chamou e falou: irmão Jorge, toma cuidado que essas línguas não são de Deus. Ele me chamou. E ele disse, se entrar um bêbado aqui na igreja e o bêbado fazer shh, 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 a irmandade vai falar em língua, vai pular de alegria. Cuidado, irmão Jorge. E cuidado. Então, olha só. Essa eu vou preservar, não fala nome. Mas eu vou contar a história. Tá vendo esse morro aqui atrás de mim? Tá vendo ele? O nome dele é Xixová. E um dia eu sonhei, depois daqueles conselhos que o ancião me deu. O irmão Anestor me lembra que eu falei para vocês que o ancião falou para mim: irmão Jorge, toma cuidado que essas pessoas que falam em língua aqui, elas não falam língua de Deus. Elas não têm discernimento. Aí eu morava ali pertinho desse Xixová e um dia eu sonhei. Que eu estava no pé do Xixová e eu via uma água descer. É que essa foto aqui, ela foi tirada do lado de São Vicente, mas tem fotos que são tiradas do lado da Praia Grande. Então dá para ver que ali tem uma pedra. E essa pedra, no sonho, ela caía água nessa pedra. Mas eu notei que era uma água muito limpa, muito clara. Eu notei que a água era muito limpa. Só que a pedra começou a se mover porque o volume de água começou a aumentar. E eu vi que embaixo estava cheio de casinhas ali e que aquela pedra poderia bater naquelas casinhas. A pedra poderia bater naquelas casinhas e matar. Então o que eu fiz? Eu levantei a mão para o céu e comecei a orar. Isso no sonho. E falei: Deus, aquela pedra vai cair, Deus. Tem misericórdia dessas pessoas que moram nessa casa, porque se essa pedra bater ali, vai matar todo mundo. Mas não tinha solução. A água não parou de cair, a pedra não parou de se deslocar. Aí eu comecei a correr naquelas casas, pegar as pessoas e tirar para fora. Eu corria, pegava e tirava a pessoa para fora. Só que eu não estava vencendo. Era muita gente e eu não estava vencendo tirar aquelas pessoas. Aí, como eu não conseguia vencer para tirar as pessoas de dentro da casa, eu me joguei de joelho no chão, levantei as mãos para o céu bem alto e gritei para Deus: misericórdia! Essa foi a oração. Quando eu abri os olhos da oração, a pedra tinha parado um tantinho assim. Aí eu comecei a esmurrar o céu e dar glória a Deus. Nisso, enquanto eu esmurrava o céu e dava glória a Deus, eu escutei alguém atrás de mim falando em língua. E aquela pessoa falava em língua atrás de mim. Aí uma voz falou para mim, ó, essa língua aí, ó, que esse camarada tá falando, era 2 pessoas, tá? Não é de Deus. Eu virei, olhei, vi a cara da pessoa, vi quem era a pessoa
e repreendi em nome de Jesus, aquela língua cessou. Entendeu agora? Falar a língua dos anjos? Não. Quando alguém recebe o dom de novas línguas, fala. Então, eu não tenho medo nenhum de dizer que 90% dessas línguas faladas em igrejas evangélicas, seja ela congregação cristã, assembleia, Deus é amor. Deus é amor. E outras igrejas, todas aqui do Brasil, e que eu não conheço igreja lá fora, não são de Deus. São línguas demoníacas, são emoções das pessoas. Você viu? Você viu, não vem falar que você não viu. Quantas centenas de profecia falando em línguas foi feito em cima do altar por um homem chamado Jair Bolsonaro. E a pergunta é, qual delas cumpriu? Não são de Deus. Entendam uma coisa é o seu querer, uma coisa é a sua vontade, uma coisa é o time que você torce, uma coisa é o que você gosta, uma coisa é o que você quer. Mas o que você quer, o que você gosta, o que você defende, não tem nada a ver com Deus. Pode ser até que dê certo, que alguma coisa e outra que você gosta combina com o que Deus ia fazer, mas não tem nada a ver com você. Tem a ver com o querer de Deus. Essas situações que eu contei, eu posso falar nome, tá? Das pessoas. Mas lógico que eu não vou falar. Vou me preservar desses direitos. Mas quando você vê uma pessoa falando em língua na tua frente e você não entender a língua, não diga amém. Não diga fala Senhor. Não diga, porque você não sabe quem e o que está falando ali. Você não sabe. O que você não entende, não dê glória a Deus, porque você não entende. Você não entendeu. As pessoas ouviram falar de Deus, das grandezas de Deus na sua própria língua. Aquele Miguel de Oliveira, na língua dele, está falando das grandezas de Deus? Falou de fada. Fada. Vocês já viram a gravidade disso? Vocês já pararam para olhar a expressão do rosto dele quando ele está falando? Vocês já pararam para ver o mentor dele quando ele está pregando? Teve uma pregação que ele falando em língua que supostamente era francês. Mas a pergunta é, precisava desmunhecar porque era francês? Era isso? Eu fiz o vídeo aqui, está aqui no meu canal. O cara, do nada, começou a falar francês e desmunhecando. E você vem dizer para mim que aquela língua é de Deus, ainda dá glória a Deus e ainda recebe aquela profecia como de Deus. Como assim, povo de Deus?
fala a língua dos homens, não é dos anjos. Quando um anjo fala com o homem, ele fala na nossa língua. Bom, a conclusão final dessa passagem bíblica e desse assunto do irmão ancião aqui da Congregação Cristã no Brasil, a conclusão final é: o que ele disse está certo, certíssimo, biblicamente, correta, biblicamente, certinho. Agora, conselho de irmão, conselho de irmão. Se for pregar de novo sobre esse assunto, peça perdão primeiro. Por ter mais de 30, 40, 60 anos ensinado errado. Deixa bem claro para a Irmandade. Irmandade, por muitos anos nós ensinamos essa passagem bíblica errado, mas essa é a interpretação real e todos vão se calar. Até os críticos vão se calar, porque a maioria dos críticos que eu ouvi, ele concorda com que o irmão pregou estava certo, mas eles somente indagavam o porquê. Agora, depois de décadas pregando, ensinando mentira. Peça perdão. Quando você for fazer uma pregação, e ela vai mudar o que você pregou durante 30 ou 40 anos, peça perdão primeiro. Porque você entendeu errado e hoje está mudando. Não simplesmente muda, peça perdão. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Como vocês sabem, o podcast ainda não funcionou de verdade. Eu fiz uns 2, 3 vídeos e não fiz mais vídeo nenhum. Mas a Rádio Web Xixová está todo vapor. Ah, lá eu toco flashback, hein? Eu toco flashback. Mas também um pouco da música cristã. E eu chamo de música cristã porque, para mim, louvor é aquilo que você faz e canta para Deus. Se você canta para ganhar um dinheirinho, então é só música cristã e mais nada. Fui. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus. Inclusive eu, tá?